Diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, arrancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, e chegando naquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, ou um hotel, e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira. Deixa a sua Bíblia acessada, ou sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos num ambiente hoje com alguns visitantes aqui, Pai. Hoje eu quero falar um pouquinho, Jesus, sobre orgulho. E nós sabemos, Senhor, que o orgulho, ele tem sido um grande problema para a gente conseguir crescer, conseguir vencer. Então, Espírito Santo, que o Senhor venha usar essa mensagem, as coisas que nós vamos fazer aqui, como um instrumento para que nós possamos entender que nós necessitamos abrir mão do nosso orgulho, que nós necessitamos abrir mão, Jesus, desse problema que tem afetado tanta gente. Ministra o nosso coração essa noite. Fala com a gente aqui, Pai, nesse lugar. Bota a mão no seu coração aí, irmãos, e peça ao Espírito Santo: Senhor, ministra no meu coração. Me ensina essa noite a abrir mão do meu orgulho. Me ensina, Senhor, a abrir mão do meu orgulho para que eu possa crescer, para que eu possa avançar, para que eu possa romper. Peça isso ao Senhor nessa noite, irmãos. Me ensina, Jesus. Fala aí, Senhor, usa a pregação, me faz entender, Jesus, que eu preciso abrir mão. Me faz enxergar o quanto eu preciso abrir mão do meu orgulho, para que eu possa crescer, Senhor, para que eu possa avançar e romper, em nome de Jesus. Amém. Abre seus olhos, olhe para mim. O texto anterior, irmão, Jesus está no ambiente onde ele envia os seus 12 para evangelizar, para curar os enfermos. Quando os seus 12 que foram enviados, quando eles retornam, é aquela passagem que diz que eles retornam muito alegres, felizes, porque os demônios submeteram a ele, que as enfermidades, que as pessoas foram curadas das suas enfermidades, então eles voltam contentes, alegres, felizes. Então é esse ambiente que antecede essa história. Jesus está próximo aos seus discípulos, Jesus está próximo da multidão, e no meio desse vucu-vucu, desse gente vai, gente vem, me aparece um doutor da lei. Quem era um doutor da lei? Alguém, irmãos, que tinha estudado muito e conhecia, era especialista na Bíblia, para você poder entender, era especialista na lei de Moisés, se tinha uma pessoa, irmãos, que conhecia as escrituras, que conhecia, sabe, os mandamentos, eram os doutores, por isso doutor da lei, e eles sabiam demais da conta, sabiam muito. A intenção dele de perguntar algo para Jesus não era porque ele queria ter uma dúvida, ou porque ele queria ser curado, ou porque ele queria ser salvo. A questão que ele queria perguntar a Jesus para, de alguma forma, ele pegar Jesus em alguma coisa, porque é isso que o texto está dizendo. Então ele chega até Jesus e faz uma pergunta.
Ele chega até Jesus e fala assim: mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? Ele chega até Jesus e pergunta para Jesus: como que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para ter a vida eterna? Jesus, sabedor da sua intenção, chega para ele e fala: tu não sabes? Você não é entendedor da lei? Você não sabe o que está escrito na lei para ser salvo? Então Jesus responde, e eu amo quando Jesus faz isso. Jesus responde uma indagação, uma pergunta com uma outra pergunta. Quando aquele homem pergunta ou questiona Jesus acerca da salvação, Jesus vem com uma outra pergunta: então, o que está escrito lá? Você entende o que está escrito? Então o homem chega e diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus chega para ele e fala: então, filhão, vai lá, segue aí teu rumo, faz isso, você está no caminho certo. Não, sabe, aceitando a situação, percebendo que ainda não tinha conseguido pegar Jesus, percebendo que ainda lhe faltava algo, a Bíblia diz que aquele homem pergunta: beleza, Jesus, quem é o meu próximo? Agora a gente vai ver. Quem é o meu próximo? Aí Jesus, irmãos, conta uma parábola. E eu quero tentar contar essa parábola aqui um pouco diferente. Eu quero que os irmãos me ajudem. Primeiramente, eu preciso de um voluntário, um voluntário, porque eu vou fazer o papel de Jesus. A gente vai fazer uma encenação aqui improvisada, beleza? Você me ajude? Não. Eu preciso agora de um voluntário que seja o mestre da lei. Eu preciso do mestre da lei, eu preciso de um mestre da lei. Cadê? Um voluntário, um homem, me ajuda aí, qualquer um. Cadê o Daniel? Daniel, vem cá, Daniel. Você é o mestre da lei. Por causa da barriga? Vamos descer, varão. Vamos descer. Ô Júnior, apaga para mim as luzes, deixa só essas luzes aqui. Isso. Essa parada. As brancas você apaga, fazendo um favor. Tem tudo para dar ruim, varão. Escuta, espera um pouquinho, que eu trouxe um bagulhinho aqui para fazer o papel de Jesus. Segura aí, varão. Me ajuda aí. Meu sonho. Apareceu na Betânia. Tô parecendo até a Karen pregando. Ficou legal? A minha esposa: caraca, mano, o que você está fazendo? Aí, escuta, Jesus está lá na multidão, conversando com os seus discípulos. Eu tenho que andar de lado para não cair. Jesus está lá na multidão, conversando com os seus discípulos, beleza? Você nunca mais vai esquecer essa parábola. Jesus está lá na... O que a gente não faz para poder ensinar? Jesus está lá em... Quero ver você na próxima. Jesus está lá ensinando. Cara, você está feliz, mas não fica feliz por você ter curado os enfermos, não. Jesus está falando com eles. Fica feliz porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque o pessoal voltou empolgado, porque eles tinham curado os enfermos, expulsado os demônios. Aí Jesus falou: não, beleza, estou feliz, mas a sua motivação seja com relação à salvação. De repente me aparece um mestre da lei, entendeu? O cara conhecedor da Bíblia. E o conhecedor da Bíblia questiona Jesus, ele quer interrogar Jesus. E eu faz de conta que você está me perguntando alguma coisa. E o mestre da lei, ele começa a falar: como é que eu faço para ser salvo? Ele está tentando o quê? Questionar Jesus, mas com mais, né? Jesus, como eu faço para ser salvo? Para ser o quê? Não, peraí, gente, tenha misericórdia, a gente está improvisando. O mestre da lei que não sabe falar. Não, relaxa. Como é que você faz para ser salvo? Você não conhece a lei, você está aqui todo dia, já fez CCM, já fez a parada toda, já deu aula, você não sabe. O que está escrito lá? Tu sabe, varão. Amarás teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, mestre da lei, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Exatamente.
Aí o mestre da lei, irmãos, o que ele faz? Ele não satisfeito, eu expliquei aqui em cima, ele não satisfeito, ele, beleza, Jesus, tranquilão. Aí ele faz outra pergunta, quem é o meu próximo? Vai, mestre da lei. Jesus, quem é meu próximo? Então, aí eu tenho que te contar uma história, presta atenção, te contar uma parábola. Havia um homem que ele foi viajar, presta atenção na história, cadê o fundo musical, Wallace? Eu estou contando a história. Havia um homem que ele foi viajar de Jerusalém, presta atenção, de Jerusalém a Jericó. E esse homem, ele começa a percorrer esse caminho da sua viagem, ele começa a caminhar, sabe, ele leva coisas consigo, ele começa a caminhar por essa estrada. Só que nessa estrada, que ele começa a caminhar, começa, sabe, a percorrer esse lugar, ele era um judeu, esse homem era um judeu. Só que no meio do caminho, você está prestando atenção? Falando? Tá, no meio do caminho, quando ele aparece salteadores, olha lá, e os salteadores começam a roubar ele, toma o celular dele, dá tapa na cara dele, o salteador rouba o óculos dele, cadê os outros salteadores? O salteador arranca o tênis dele, bateu pouco. Escuta, cadê o outro salteador? Cadê o outro salteador? O salteador bate nele, o salteador fere ele, o salteador rouba o tênis dele. Está muito fraco. Depois disso, está ouvindo? Sim. Depois disso, aparece um sacerdote. Sacerdote é o cara que ministrava o povo. Sacerdote é o cara que, fazia sacrifício em prol do povo. Só que o sacerdote passa de lado e nem se importa com ele. Ele está no chão, ferido. O salteador, além de ter roubado ele, feriu ele, machucou ele, deixou ele quase morto no chão. A Bíblia fala, aparece um samaritano. E escuta a história. O rapaz que foi ferido, que foi roubado, era judeu. E você sabe, doutor da lei, que os judeus não se davam com os samaritanos. Você lembra quando eu passei lá perto do poço? Você ficou sabendo dessa história que teve esses dias aí? Eu passei lá perto do poço, aí eu ministrei a vida de uma mulher, ela samaritana, ela não queria conversar comigo, não queria trocar um papo, mas eu fui lá, me revelei para ela, ela foi curada. E ela não queria porque os samaritanos não dão com o judeu. Aí veio um samaritano e começou a conversar, começou, sabe, a cuidar desse judeu, desse homem que tinha sido ferido, tinha sido machucado. E esse samaritano começou a colocar azeite e vinho nas feridas desse jovem, desse rapaz que tinha sido machucado. E ele era o quê? Samaritano. Enquanto o sacerdote e o levita não fizeram nada. Escuta a história que eu vou concluir para você poder entender. O que o samaritano faz? O samaritano levanta ele, ajuda ele, e leva ele para uma pousada, para um hospital, para um lugar onde essa pessoa seria cuidada. Quando esse samaritano leva esse jovem que foi ferido para esse lugar, ele deixa ainda um dinheiro lá e fala, eu vou ir, mas quando eu voltar, e se ainda tiver algo para pagar, eu vou pagar, cuide dele. O samaritano disse, eu vou ir, eu quero que vocês cuidem dele, das feridas, dos traumas, cuide dele. E o samaritano confiou um dinheiro e confiou para que aquela hospedagem pudesse cuidar das feridas, dos traumas desse homem. E ele ficou lá naquela hospedaria, naquele lugar, sendo cuidado. Aí você me perguntou, quem é o teu próximo? Aí eu te faço uma pergunta, desse jovem que estava aqui, que foi restaurado, que foi tocado, quem foi o próximo dele? O próximo dele foi quem? Aquele que usou com misericórdia. Então esse é o teu próximo. Esse é o teu próximo. Por quê? O teu próximo ser o sacerdote, que também é judeu, é muito fácil. O teu próximo ser um levita e você se permitir ser cuidado por um levita, é muito fácil. Agora você se permitir ser cuidado por um samaritano, amar um samaritano, você se permitir abrir mão do seu orgulho para que não é um judeu, não é um sacerdote, não é um levita, mas um samaritano poder cuidar de você, poder tocar nas suas feridas, esse é o teu próximo. A única forma de você conseguir alcançar isso é abrir mão do teu orgulho e do teu ego. A questão, irmãos, que eu estou tentando passar aqui, fica aqui. A questão que eu estou tentando passar aqui
nessa pregação um pouco mais diferente, para que você possa entender a profundidade disso, é que jamais dentro de uma cultura judaica, é uma coisa muito sobrenatural, fora da realidade, um judeu seria ajudado por um samaritano, teria que abrir mão demais do orgulho. Quando aquele mestre da lei pergunta para ele, quem é o meu próximo que eu tenho que amar? O meu próximo não é o próximo de espaço, é um próximo adjetivo, de qualificação. Quando Jesus fala sobre responder a ele sobre amar o próximo, é amar aquele que de alguma forma te confronta, aquele que de alguma forma você tem que abrir a mão de orgulho para poder ser curado por alguém. A verdade, irmãos, que quando eu estava lendo essa palavra hoje de tarde, o Espírito Santo ministrou isso no meu coração demais. Quando a gente fala sobre a parábola do samaritano, o que você pensa? O que você pensa, sinceramente? Quando a gente fala da parábola do samaritano, sobre fazer algo pelo próximo, a gente acha que esse próximo é a pessoa necessitada, é ou não é? Não é assim que a gente pensa? Olha, cuidado com a parábola do samaritano, nós precisamos, a gente sempre nos coloca no lugar do sacerdote, a gente sempre nos coloca no lugar do levita. Olha, a gente tem que se importar com as pessoas. Quantas vezes pregações você já ouviu assim? Olha, você tem que se importar. Olha o que o sacerdote fez. O sacerdote não se importou com ninguém. Olha o que o levita fez. Olha, deixou lá o seu próximo. Jesus não falou isso. Jesus está falando que o próximo da pessoa que foi ferida, não é da pessoa que passou. A questão está na pessoa que foi ferida, não no sacerdote. A crise e a solução está na pessoa que foi roubada e que foi ferida. Quem é o próximo dela? A questão não está em quantas pessoas você ajuda. A questão está em quantas pessoas você se permite que essa pessoa te ajude. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque para nós, irmãos, é muito orgulhoso, é muito bom você estar em um patamar, em um lugar onde você ajuda pessoas. Você está em um lugar onde você ajuda pessoas é bênção. Agora você abrir mão do seu orgulho e submeter alguém para que essa pessoa te ajude, irmãos, isso é amar o teu próximo. Jesus trouxe ênfase não para o sacerdote. Jesus não trouxe ênfase para o levita, como nós pregamos às vezes. O próximo não é o cara que estava deitado, o próximo era o samaritano que passou. Quando a Bíblia fala de você amar o seu próximo, é você abrir mão do teu orgulho e pedir ajuda quando você precisa. É você abrir mão do teu orgulho e dizer que você precisa de alguém para te discipular, que sozinho você não pode caminhar. Quando a Bíblia fala sobre isso, que aquele homem ele foi curado por um samaritano, é você abrir mão do seu... O que Jesus está querendo ensinar? É você abrir mão do seu orgulho, do seu ego, e parar de fingir uma coisa que você não é, e dizer, eu preciso participar de uma reunião, eu não posso caminhar sozinho, porque enquanto você acha que você não precisa de um samaritano, enquanto você acha que você não precisa de alguém, irmãos, você continua, sendo ferido, você continua com as suas feridas, com seus traumas, você continua sem ajuda. Pessoas que vão crescer, irmãos, eu estou diante delas, pessoas que vão crescer são pessoas que vão reconhecer, eu preciso de ajuda, sozinho eu não posso. Pessoas que vão chegar e vão dizer, eu não sou o melhor, eu tenho falhas, eu preciso de pessoas do meu lado, porque sozinho eu não consigo. Sabe, lá atrás, irmãos, na época lá, de Noé, o que era ensinado para nós, que o líder, ele era o super-homem, que não tinha falhas. Isso foi criado líderes orgulhosos, homens e mulheres orgulhosos. Então o que eu quero dizer para você agora, olhe para si, não olhe para cá, olhe para dentro do seu coração. Cada vez que se faz um apelo aqui, você deixa seu orgulho vencer. Cada vez que se faz uma oração, você deixa seu orgulho vencer. Cada vez que se pede, cara, quem aqui está precisando de oração, e você deixa seu orgulho vencer. Deixa eu dizer uma coisa, vencerão aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, que não são fortes sozinhos. E isso não é, irmãos, humilhação, isso é honra. Eu não posso pastorear sozinho porque eu tenho falhas. Eu não posso discipular sozinho e eu preciso escutar pessoas. Você, a mesma coisa.
Abre mão do teu orgulho, querido. Quem é o teu próximo? É muito fácil, Daniel, você está em um patamar, em um lugar onde você está numa altura, faz de conta, né? Vou subir aqui um pouquinho. Onde você está numa altura e você é confrontado para dizer assim: e aí, vamos ajudar os necessitados? Vamos ajudar as pessoas que precisam? Vamos discipular pessoas? Vamos pregar? Vamos dar aula? Vamos visitar? É muito legal, irmão, você estar nessa posição. Mas o que Jesus disse, que melhor é você estar aqui. Pregue para mim, me visite. Eu preciso de ajuda, eu preciso de cura, eu preciso de alguém que me ensine, eu preciso me submeter a alguém, eu preciso que alguém vá na minha casa orar por mim, eu preciso estar conectado a alguém. Tem gente que acha que vai caminhar sozinho e vai crescer, irmãos. Irmãos, não é bíblico isso. Você precisa de pessoas, querido, para crescer. Qual foi o homem na Bíblia que mais relacionamento tinha com Deus? Cara que não, tipo assim, o cara que mais tinha relacionamento com Deus na Bíblia, quem foi, irmãos? Quem? Não, antes. Quem? Antes desse daqui. Quem falou aí? Adão. Adão foi o homem que mais tinha relacionamento com Deus, pô. Não tinha pecado. Aí Deus chega para Adão, eu estou gostando do meu cabelo. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, filhão, não é bom que você ande sozinho. Você precisa de alguém. Aí, escuta que eu vou te falar. Você é tão bom, você é tão forte, você é tão poderoso, você é tão tremendão, que você é melhor do que Adão na época que nem pecado tinha. Porque se Adão não podia andar sozinho, você pode. Olha que coisa. Que coisa, hein? Você pode. Você não precisa de alguém, você não precisa se abrir para alguém, você não precisa, pedir ajuda das suas mazelas, você vai realmente conseguir vencer isso sozinho. Adão não conseguiu, Davi não conseguiu, Sansão não conseguiu, Salomão não conseguiu, os homens o mais forte, o mais sábio, o mais santo, todos eles caíram. O mais santo, a Bíblia fala que Davi era o homem mais santo, caiu, irmão. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio, caiu também. A Bíblia fala que Sansão era o homem mais forte, caiu também. Mas você não. Você é o cara. Você vai conseguir andar sozinho. Irmãos, vamos deixar o orgulho de lado. Vamos dizer que nós precisamos de pessoas. Eu preciso aprender com você. Você precisa aprender comigo. Eu preciso aprender com você, você precisa aprender com seus irmãos. Um laço do diabo achar que você pode caminhar sozinho. Eu quero, fica aqui comigo, Daniel, me fazendo companhia. Por exemplo, eu quero passar para vocês algumas características. O que foi? Filho, olha para os meus defeitos não. Mantém o foco aí. Ó, aqui achei. Presta atenção, lê comigo aqui, Daniel. Falar sobre o orgulho. Pelo orgulho, Adão perdeu tudo. Característica de alguém que tem um conceito exagerado, uma pessoa orgulhosa. Característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio, ou si mesma. Oposto do orgulho. Eu preciso de ajuda. Eu não sei. Escuta, oposto do orgulho. Eu não sei. Eu preciso aprender. Isso é uma pessoa que não é orgulhosa. Eu não posso sozinho. Características de uma pessoa orgulhosa: dificuldade em reconhecer erros, dificuldade em pedir desculpas, sempre atribui culpa aos outros. Tá beleza. Sempre precisa provar que está certo. Quiser deixar apagado, pode deixar. A gente vai ficar de pé já. Sempre atribui culpa a outros. Sempre precisa provar que está certo. Ou seja, a pessoa é tão orgulhosa,
que ela tem tanta preocupação com a sua imagem, que ela nunca vai dizer, gente, a culpa foi minha. Não vai, por causa do orgulho. Tenta demonstrar que está bem quando não está. Você está bem? Tô, pô. Como é que você está? Bem. Você? Tô. Olha aqui as asas. Tô voando. O orgulhoso é inimigo do arrependimento. Para a gente fechar, o que Jesus quis ensinar? Que aquele judeu não era orgulhoso, por isso que ele foi curado, por isso que ele foi restaurado. Por quê? Porque ele se permitiu ser ajudado por um samaritano. Irmãos, talvez você não compreenda isso, não compreenda, mas eram dois grupos de pessoas que não se davam, que não se gostavam, ao ponto de eles nem se falar um com o outro, eles nem se falavam, e o cara se permitiu ser ajudado por um samaritano. Antes de você ficar de pé, obrigado, Daniel, Deus te recompense. Quê? Aleluia. Voltei. Amém. Eu espero em Deus, irmãos, que vocês tenham compreendido a brincadeira, a dinâmica que aqui nós fizemos. E eu espero em Deus que você nunca esqueça disso. Que é bom você estar em um lugar onde você ajuda pessoas, mas melhor em um lugar onde você é ajudado por alguém. Não ande sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Não é bíblico você andar sozinho. Você precisa aprender a correr o risco de andar com pessoas. Deixa seu orgulho de lado. Deixa os seus cálculos de lado. Porque tem gente que calcula demais. Deixa os seus cálculos de lado. E se submeta a alguém. Confie a sua vida a alguém. Porque aquele homem, na parábola de Jesus, ele confiou a vida dele a alguém. Confie a sua a alguém. Não adianta você pensar que com só você e Deus as coisas vão acontecer, porque não é bíblico, irmãos, não vão. Deus precisa usar pessoas para aperfeiçoar o seu caráter.